do tricolor gaúcho. Destaques do Grêmio. Fala, Simon. Chico, oi amigos dos donos da bola. O Grêmio que se representa na próxima quarta-feira após obter a classificação à fase de grupos da Taça Libertadores da América. E o técnico Roger Machado começa a partir da quarta a esboçar o time para encarar o Joinville no próximo domingo às 5 horas da tarde em Santa Catarina. Para essa partida são 4 as preocupações. Um desfalque já é certo, Douglas suspenso pelo 3º cartão amarelo. Marcelo Groy e Juliano serão reavaliados na reapresentação gremista. O goleiro foi substituído ontem por dores no pé esquerdo e também pode desfalcar. Juliano ficou de fora da partida devido a um desconforto muscular. Já o Maicon é o quarta dúvida, digamos assim, por conta de uma lesão muscular. Ele vem trabalhando a sua recuperação, porém também é dúvida para essa partida. Chico. Valeu, Simon Bianchini, repórter da Rádio Bandeirantes. Em seguida tem o nosso debate aqui, os donos da bola. Até já. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Ganhar o Prêmio Press é como coroar um ano inteiro de trabalho, de compromisso com a cidadania na tela da Band. Se eu cheguei até aqui com 3 prêmios Presa no intervalo de 5 anos, é porque é fruto de um trabalho. E esse trabalho precisa continuar sendo bem feito. Ao mesmo tempo que eu estou super feliz, só reforça o meu compromisso de mais foco, mais suor, fazer mais e melhor. Um trabalho de equipe e que hoje foi muito bem premiado aqui no Prêmio Press. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. Gente, tá chegando a hora, dia 5 de dezembro, programa da Regina no ar. E vocês vão ter assuntos demais para falar aí com os amigos, com a família, né? Decoração, pet, beleza, saúde, tudo que interessa hoje em dia. E tudo que interessa você vai ver aqui, às 11 horas da manhã no programa da Regina. Espero vocês. Beijo. Oferecimento Concerbras, assistência técnica de refrigeradores e lavadoras. Em Porto Alegre, ligue 33386400 ou acesse concerbrasrs.net. O que é um teatro, se não um lugar onde os sentimentos e as ideias reinam e dominam? Entre o palco e a plateia, um diálogo vivo, intenso, aberto. A arte abre horizontes, faz sentir e pensar. Há 30 anos, a Associação Amigos do Teatro São Pedro orgulha-se de reunir uma rede de amigos que apoia e mantém viva esta ideia. Venha ser parte de tudo isso. Associe-se. Participando do nosso debate, você que está sintonizado aqui na Band TV, Canal 10, em todo o Rio Grande do Sul, no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. Central Band do Esporte, alô João Batista Filho. Meneghetti, o lateral direito Galhardo do Grêmio saiu ontem de campo dizendo que para ele fez sua despedida da torcida do Grêmio. Jogou como se fosse a última partida. Falou com o seu empresário antes do duelo diante do Atlético Mineiro e sabe que a negociação para a permanência é muito difícil. O Santos quer 1 milhão de euros ainda pelo jogador e o Galhardo falou então de despedida. Pelo jogador, ele está indo mesmo embora, não fica para 2016, Meneghetti. Já vamos debater o Galhardo, mas vamos colocar agora um trecho do Roger Machado, técnico gremista, logo após a vitória importante ontem sobre o Atlético Mineiro, quando ele projeta 2016. Ele analisa o que ele teve que corrigir no time do Grêmio, mas fala o que terá ainda de ser ajustado para a próxima temporada. Acompanha o Roger. Os jogos nos dão uma amostragem importante
né, do que a gente precisa agregar, né, para que cada vez nós nos tornemos mais fortes. Nós temos um modelo de jogar bem definido. Nós conseguimos envolver o adversário, né, com a aproximação, troca de passes, né, pela característica dos nossos jogadores. Quando aqui cheguei, o que eu falei para os meus jogadores foi que a estratégia que eu montei para jogar contra o Grêmio pelo Novo Hamburgo foi pela característica dos seus jogadores, se aproximava muito um do outro, né, que se eu permitisse que eles se aproximassem, meu time teria problema, né, que o Grêmio jogava pouco, né, com amplitude, né, jogava mais um jogo de centro. Então eu implementei o que eu imaginava que tinha que ser feito, e agora a gente tem que dar um passo à frente, né, no sentido de ter a bola, entrar dentro do campo do adversário e definir a jogada. Definir. Né, fazer com que o adversário se encolha no seu campo, não só porque a gente tem a bola, mas que a gente consiga ser contundente. Interessante análise. Diga lá, Chico. Olha só, vamos falar de uma oportunidade de fortes emoções, de muito futebol em 2016. É hora da oferta da melhor TV por assinatura. E a melhor TV por assinatura é Sky. Atenção, atenção, hein? Que tal já garantir agora a transmissão de todos os jogos ao vivo do Gauchão e da Libertadores? Quem assinar a oferta da Sky desta segunda-feira vai ter acesso a todos os jogos. E mais, ainda ganha um brinde. Hein, Marcelo Gama? Conte, por favor, qual é esse brinde para quem fizer a assinatura da Sky ainda hoje. Boa tarde, Chico. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Gente, o brinde é nada mais, nada menos do que um outro decodificador instalado aí na tua casa, isento de mensalidade. Isento! Você terá, então, 2 decodificadores, sendo que um deles é isento de mensalidade. E olha, os benefícios de ter a Sky são muitos. Gente, a imagem HD da Sky é coisa de outro mundo. Sabe a sensação que dá? É que você está lá no local. Imagine assistir um jogo da Libertadores, um gauchão, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. Então liga, porque hoje, até às 2 horas, o telefone está aí na tela, 0800 009 6969. Liga, fica o teu telefone, número do teu telefone registrado, a Sky retorna para você. E assinando hoje, até às 2 horas, leva um outro decodificador isento de mensalidade. São 165 canais, R$90. E essa oferta, gente, é para cartão de crédito. Ah, Marcelo, eu não tenho cartão. Gente, usa o cartão da esposa, da namorada, do namorado, do compadre, da comadre, da vizinha do lado. Assina hoje! Outro decodificador isento de mensalidade. E mais, hein? Em qualquer lugar do estado, nós vamos lá instalar a Sky para você sem cobrar nada de instalação. Tá aí o telefone, 0800 009 6969. Chico, não é à toa que eu trouxe o Bom Velhinho aí, promoção de Natal, hein, meu amigo? Nossa, tá bondoso esse Bom Velhinho hoje, hein? Não perca tempo, ligue 0800 009 6969 e assine a tua Sky Gauchão e Libertadores. É muito futebol. Peça informações, a oferta de hoje é válida para novos assinantes e também no cartão de crédito, hein? Tá na tela, 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Obrigado, Chico. Primeiro o Galhardo, que o João Batista deu a informação que ele tratou um jogo como o de ontem como da sua despedida. E eu acho que em determinado momento das negociações, o Santos tratou o jogador como se fosse um jogador extra classe. E não é um jogador, na minha opinião, para grupo. Aliás, eu acho que a lateral direita é a posição, uma delas, que ele não tem que investir para contratar. Também acho, mas é fato também, e o Santos viu isso, que o Galhardo, como outras peças do Grêmio, acabaram se valorizando diante da campanha que o Grêmio fez. E aí o Santos cresceu o olho. Bom, se o Galhardo virou titular, virou um jogador que daqui a pouco se tornou efetivo ou cumprindo tabela, por que o Galhardo não pode ser valorizado? Aí o Santos pensou nisso, cresceu o olho e começou a pedir, me dá um outro do elenco aí e tal, cobrando um valor que já estava fixado lá atrás. Mas realmente o Galhardo não vale tudo isso. Será que não tem um jogador, um lateral direito no mercado sul-americano aqui para ser buscado? Não, o Grêmio fechou, né? Isso foi admitido, inclusive, pelo presidente Romildo Bolzão. O Grêmio tinha fechado com o Rodinei. Ele estava acertado com o Rodinei, o presidente admitiu isso, faltava formalização de contrato. E o empresário teria já palavrado com a direção do Grêmio que o jogador jogaria no Grêmio no ano que vem. Só que aí o empresário cresceu o olho quando surgiu uma informação de Portugal que o Sporting poderia ter interesse.
E aí agora já se fala no Flamengo. Então o que o empresário quer? Quer fazer leilão. O Grêmio já havia acordado a contratação do jogador, estava tudo certo também do jogador para com o Grêmio, só que aí o Grêmio definiu que não vai fazer leilão pelo Rodinei. Flamengo Se não houver proposta, esse jogador pode aparecer. É que o Flamengo vai passar Quem é o por uma... empresário? Agora me fugiu o nome dele. Não é o Rogério Brown? Não. Ele não é um empresário. Mais fácil. Não é um empresário conhecido. Grêmio, né? Não é um empresário muito O Pikachu conhecido. não ia pro Flamengo? O Iago Pikachu? Não, aliás, pro Vasco. O Flamengo quer todo mundo, né? Não, é um mas o Flamengo é impressionante, porque o Flamengo não vai disputar a Libertadores, mas ele é uma vitrine. Poxa, o Paulo Guerreiro decidiu ir para lá, o Muricy parece estar fechando com o Flamengo. Vai mudar o grupo, o Flamengo. Impressionante a declaração que ainda é o Flamengo. O Jaime de Almeida ontem foi sintomática. Passou por um dos maiores vexames na história dele. O Atlético é outro que vai passar por uma reformulação. O Atlético Mineiro. Quem deveria passar não vai passar, que é o Internacional. Zé Aldo, o Galhardo, tu acha que é um jogador suficiente para o Grêmio, para a Libertadores? Não só ele, como outros jogadores não são suficientes, mas especificamente sobre o Galhardo, ele é beneficiário de um modelo que protegeu o espaço para que ele pudesse jogar. Ele não foi titular no Flamengo, no Bahia, no Curitiba, na seleção brasileira, por onde passou. Ele foi titular a temporada inteira com o Roger. Se tivesse permanecido o chileno, o Matias Rodrigues teria feito a mesma coisa ou mais por conta da sua característica. Ele estava acostumado a jogar lá na Laú, dentro desse modelo de bola no chão. E se ele tivesse permanecido, ele também seria beneficiário da proposta de jogo do Roger. Não dá para o Grêmio fazer loucura. Acho que o Grêmio vai buscar um jogador de fora. Tem um jogador que eu acho que joga que é o lateral do Peru, o Advíncula, que joga no futebol de Portugal, num clube um pouquinho menor, que eu vi jogar na Copa América e me chamou a atenção. O Advíncula é um bom lateral direito. Tem o Buffarini aí, que a dupla Grenal já tentou várias vezes. Né? Do São Lourenço? São Lourenço. Fez uma boa Libertadores no ano passado, não sei como é que ele foi nesse ano. Não sei qual é o momento técnico dele também, verdade. Mas quem contrata Rodinei, contrata Pikachu. E um pelo outro, não sei se tem grande diferença. Pikachu parece que está indo para o Vasco. Chegou a se falar no Palmeiras também. Mas o Vasco na segunda divisão, o Grêmio que vai jogar Libertadores, será que não é um argumento suficiente para convencer o jogador a... Eu acho que esse argumento vai ser suficiente para o Santos. Eu acho que o Santos recua na negociação e aceita prorrogação de empréstimo para ter a vitrine da Libertadores da América. Do Galhardo, pode ser. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. O Grêmio fez um recuo estratégico. Então tá. Estão achando que ele é o Tique Arce com a bola do Galhardo? Então, aliás, só um parênteses, eu não sei se o Santos vai para a Libertadores. Quando anunciaram que o Weber Roberto Lopes é o árbitro para o jogo em São Paulo, eu não sei se o Santos vai para a Libertadores. O que o Meneghete está citando é o Galhardo no Grêmio. Sim, o Galhardo na Libertadores, valorizado jogando com a camisa do Grêmio. Isso que eu entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele não tiver Libertadores com o Grêmio, eu não tenho certeza se ele teria Libertadores com o Santos. Exatamente. Também tem isso. Isso aí quarta-feira a gente vai saber, né? Vamos saber quarta-feira. Agora, o Santos mas tem a vantagem. A história mostra que é localista no extremo, o Weber Roberto Lopes. Lateral do nível do Galhardo tem uns montes aí, né? Esse é o tipo de jogador que o Grêmio... Questão de convicção. O Grêmio entende que o Galhardo é o lateral direito para a Libertadores. Bom, aí que se faça um esforço ou uma recuada estratégica, mas depois se negocia e tal. Mas nós aqui estamos vendo que não é, né? Não é suficiente para uma Libertadores. A favor do Galhardo, algo que foi durante muito tempo a favor do Pará. Por mais incrível que possa parecer. É uma escassez de jogadores competentes na posição. E não se machuca, né? Não, que eu digo, ele não se lesiona, ele tem sequência. Por isso que eu acho que tem que olhar o mercado sul-americano. É nisso que eu divirjo do Daniel. O Daniel diz, igual ao Galhardo, tem muitos. Eu não vejo muitos. Tem muitos. O Galhardo tem deficiências de marcação que são claras, mas ele tem capacidade de bola parada, de cruzamento no escanteio, na falta. Não sei quantos gols ele fez no Grêmio esse ano de bola parada. Com o jogo jogado e com a bola no chão. Eu não lembro. O Galhardo é um jogador altamente, que dá uma alta contribuição para o time. Geraldo, esse jogador ele estava numa descendente de carreira, gente. E ele só veio para o Grêmio porque a situação financeira do Grêmio não permitiu fazer um alto investimento. Eu acho que o Galhardo é um bom reserva. Exatamente. É que ele é um menino que não tinha tido ainda condições de ter sequência, não tinha encontrado um técnico e um time que proporcionasse a ele condições de jogar o seu jogo. Geraldo, a melhor fase da carreira dele nos últimos anos é essa. Ele não foi bem no Flamengo, ele não foi bem no Santos. No Santos ele foi muito mal. E ele jogou no Bahia, foi bem e tal, mas ele jogou melhor foi agora. Deixa eu saber do João Batista lá se há opção aí, o
Grêmio tinha especulado o Rodinei. Como é que está essa situação, João? Eu tenho, então, 3 informações. Primeiro, o Galhardo tem 2 gols só na temporada e 1 de falta apenas. O Galhardo, lateral do Grêmio. Sobre o Advíncula, que você falou há pouco, ele tem 25 anos, é peruano, jogava no Vitória de Setúbal, mas foi vendido há pouco para o Bursaspor, da Turquia. Então, em princípio, é um jogador que se transferiu recentemente, ainda nesta última janela. Meneghetti, sobre o empresário do Rodinei. Ele é o Guilherme Miranda, do interior de São Paulo. Ele era o braço direito do Delcir Sonda, mas por algumas questões, eu lembro de até o Sonda no estádio Beira-Rio, quando fez a venda, ou quando comprou, perdão, o Arangues para o Internacional, reclamando muito da postura desse empresário, que segundo o Sonda, palavra do Delcir Sonda, ele e o Thiago Ferro, que eram seus pares, acabaram passando o Sonda para trás e ele estava muito decepcionado. Ou seja, Meneghetti, não é de hoje essa postura ruim do empresário do Rodinei. Pena, né, que o futebol gaúcho não viu no Advíncula antes, né, que os turcos... Agora, na Turquia... Eu acho que é um jogador muito interessante. Não que seja também um extra classe, um Jorginho, um Leandro, não é um jogador assim, mas é melhor que esse que a gente está vendo aí. Nós separamos, a gente vai começar a falar, daqui a pouco a gente vai falar mais do Grêmio, já vamos começar a falar do Internacional, mas um lance, quando o jogo estava 1-0 para o Internacional, 11-10, metade talvez ali do segundo tempo, pouco antes da metade, este contra-ataque que o Internacional teve para matar o jogo, puxado pelo Anderson, bola para o D'Alessandro. Eram 4 jogadores do Inter contra 2 do Fluminense, está chegando o terceiro ali. E aí o D'Alessandro pega a bola, liga para chamar uma pizza, joga na Mega Sena, conversa. Os outros jogadores vão chegando caminhando, todos atrás da linha da bola. Quer dizer, este é o retrato do Internacional. O time que faz isso, o São Paulo não merece ir para a Libertadores da América. O time que faz isso merece. Um time que não tem a ambição de fazer o gol. Quer dizer, eram 4 jogadores do Internacional com campo aberto. O Anderson poderia escolher 3 opções de jogada que o Internacional fatalmente faria o gol. E aí, em fração de segundos, o Fluminense volta com 7 no campo de defesa. O D'Alessandro recebe a bola e chega a reclamar que não aparece ninguém para ele passar. Mas ali seria melhor ele alçar a bola na área, alçar na área para o Anderson e para quem chegasse mais, Vitinho mais atrás pela esquerda, do que recuar o jogo. Ou tentar uma jogada individual. Tem um detalhe mais grave. Um lance individual, tem um detalhe mais grave, tá? O D'Alessandro toca a bola, o Dourado toca pro Nico Freitas, o Nico Freitas toca pro Dourado. Aí tu pensa o seguinte, bom, agora vai. Aí o que acontece? Recua a bola pro Paulão no campo de defesa para pegar a bola e partir no meio. E olha a postura dos jogadores. Olha só ali. Falta de ambição. Eu pergunto o seguinte, o Internacional não treina esse tipo de jogada quando faz os seus treinamentos táticos, técnicos e de coletivo? Será que não treina? Vamos simular aqui o contra-ataque agora rápido. 3 contra 2, 3 contra 3, ou mesmo 3 contra 4 num contra-ataque. Aí não simula e não sabe o que fazer com a bola. Aí não sabe o que fazer. O Anderson fez a coisa certa. Fez a coisa certa. Vai pra cima da Alessandro, então alça a bola na área e chega mais alguém. E aí depois, Meneghetti, são 6 toques para trás. Ali parece que foi uma escolha pessoal do D'Alessandro. Ele está no bico da área, com apenas um marcador, ele poderia fazer la boba e invadir a área com o risco de sofrer a falta. Mas visivelmente ele reclama, né? E o Paulão não joga para frente, o Paulão vai dar um passe para trás. Nossa Senhora. Então, assim, quer dizer, é isso que eu acho que falta ao dirigente do Internacional, que a gente viu o Pellegrini indignado. O presidente Vitório Pífero não falou, né? Não se manifestou. Aliás, não sei o que o presidente foi fazer no Rio de Janeiro, né? Porque na hora de mas ele também não vai lá só para dar entrevista, né? Não, mas eu acho que ele tem a obrigação de falar. Não, ele não foi lá para dar entrevista, mas ele é o presidente do Internacional, tem que dar explicação. Também acho. Ele tem que dar explicação. Aquela hora não é hora do vice de futebol, é hora do presidente. Se a CBF mas era mais importante dele. Se a CBF instituir nos prêmios de final de ano o dirigente mais omisso, o presidente Pífero vai acabar ganhando disparado na relação com os demais. É impressionante a omissão do presidente esse ano. Não sei por quê. Eu acho que o diretor de futebol, o vice-futebol, que é o cargo exercido no Internacional pelo Pellegrini, ele tem que ter uma relação com o treinador que eu já defendia na relação com o Diego Aguirre. Quer dizer, a preparação física vai mal, tu não vai lá e demite o treinador, tu tenta corrigir. Ou então tu define, não, então este profissional aqui agora, ele vai treinar aqui, ó, os que estão voltando de lesão, e o preparador físico é esse aqui, ó, o Hélio Carraveta. Só tem um profissional lá que é um monstro da preparação. Bota o Hélio Carraveta para coordenar isso. Pronto, define. Primeiro tenta na conversa, no diálogo. Não deu? Define. Então é a mesma coisa agora. Se vê que o Internacional, se estava percebendo, tinha bons resultados, mas o futebol do Internacional não convencia, salvo alguns momentos. O Granal foi um deles, Inter e Palmeiras foi outro, Inter e Corinthians, tá aí, vamos ficar aí em 4 ou 5 momentos.
o dirigente tem que cobrar o treinador da comissão técnica e pegar esse lance e mostrar, cadê essa ideia rápida pro contra-ataque? Nem quando tá superior numericamente em campo e no lance, o Inter é incompetente. Mas, o Meneghetti, está muito claro que algumas partes, alguns setores do clube não conversam. O departamento de marketing, de mídia faz uma coisa, o de futebol faz outra, o presidente, me parece, não fiscaliza todas essas áreas, não sabe muito bem o que está acontecendo, os jogadores às vezes têm posições muito fixas, hoje eu não falo, daqui a pouco, me parece que está muito solta a coisa, sabe? É que se tu fizer uma entrevista com o vice de futebol do Internacional, falarão 7 ou 8. Como assim? Quem comanda o vestiário do Internacional é o grupo do Internacional. O vice de não futebol é o Carlos Pellegrini, não é o Vitório Pifo. Os jogadores é que definem. Então os jogadores definem. Inclusive quem não joga. Exatamente. Quem não joga, a hora que eles vão dar entrevista. Não posso acreditar nisso, se o Lisandro Lopes. Tá muito estranho. Se o Lisandro Lopes serve para a temporada do ano que vem. Né? Então virou uma igrejinha. E se o Inter não mudar o vestiário, vai afundar no ano que vem. O problema do Inter é o técnico, o problema do Inter é a falta de comando de futebol, mas o vestiário do Inter está contaminado. Eu acho que o problema do Internacional é a direção. Eu jogo tem que começar a mudar. Nós separamos um trecho aí daquele que ocupa. O Daniel está dizendo que o vestibular são 6 ou 7, são os jogadores. Não dá para botar os 6 ou 7, viu, Daniel? O programa teria que ir até as 2h30. Vamos ouvir o auxiliar do departamento de futebol. Carlos Pellegrini separou um trecho, que é um trecho importante da sua entrevista coletiva no Rio de Janeiro, logo após o empate contra o Fluminense. Futebol tem isso, né? O Figueirense estava ganhando de 2-1 até os 45 do segundo tempo e perdeu o jogo de 3-2. Futebol é assim. Não acha que para tua torcida é pouco falar que é futebol? Mas para minha torcida eu já disse que é frustrante, né? Que nós caímos muito de produção, não jogamos bem no segundo tempo. Então já justifiquei. Mas aí não passa por mim, passa pela comissão técnica, passa pelo treinador. Isso também explicar o que aconteceu. O Inter merece essa vaga? O São Paulo merece a vaga? O Inter. Acho que merece, nós estamos brigando por ela até o final. Por que não vamos merecer? Os outros times não chegaram também. Então o Inter, se está brigando na última rodada por uma vaga, é evidente que merece. Essa não foi então a coletiva, né, João? Foi uma entrevista que ele fez com você, que você fez com o Pellegrini lá no Rio de Janeiro. E como é que estava esse ambiente de vestiário colorado e pós-jogo também, João? Bom, Meneghetti, acontece o seguinte, antes da partida, e eu hoje pela manhã fui averiguar, os jogadores de fato receberam a informação, ou pelo menos a grande maioria com quem estive e mantive contato, eles receberam a informação do jogo do São Paulo antes do jogo começar. Eles já sabiam entrar em campo sabendo o que tinha acontecido. Antes, existia uma expectativa e até uma empolgação com o duelo. Quando o São Paulo fez o terceiro gol, a direção ela desmoronou e ficou muito abatida, assim como o próprio técnico Argel, que imediatamente foi para o vestiário. Após o jogo, existia assim uma irritação muito grande dos dirigentes com os jogadores e com o que aconteceu. O Paulão, ele na saída de campo, a gente questionou o Paulão sobre, olha, o que aconteceu? O Paulão disse, não sei, se eu soubesse te diria, mas nem nós jogadores, e até um relato que o Daniel há pouco falava, os jogadores não conseguiram diagnosticar o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles não sabem por que perderam, Meneghetti. Por que o João Deu fez essa referência de que os jogadores já entraram em campo sabendo? Porque eu tinha desconfiança e pedi para o João checar essa informação hoje cedo, de que a mudança de comportamento do Internacional do primeiro para o segundo tempo foi tão grande, e embora o jogo de São Paulo tenha terminado ali, tinha um intervalo de 20, 30 minutos, eu fiquei com a impressão que o Inter entrou em campo achando, ou na expectativa de que lá venceu o Figueirense, ou no máximo o São Paulo empatou, quando foram para o vestiário receberam informação, não, o São Paulo virou o jogo. Porque houve um abatimento e houve uma incompetência do time e da comissão técnica a ponto de não segurar, não era nem fazer a vitória, era segurar a vantagem. Com um a mais. Com um a mais em campo, contra um time que está de férias, vamos combinar. O Fluminense não joga mais nada no Campeonato Brasileiro. Estava absolutamente desligado, não concentrou, sem seus principais jogadores. O Fred e o Jean já ganharam folga antecipada. Se o Fred tivesse em campo, o Inter tinha perdido. Esse é o jogo, Meneghetti, tu não tinha que segurar 1-0. O teu primeiro tempo demonstrou que tu poderia ter feito mais. Era tu manter a regularidade para o segundo tempo que tu ganharia o jogo. Agora, o Paulão ele não soube explicar o que aconteceu, mas os jogadores do Internacional souberam dar letra após o Grenal para a imprensa. Então é isso que eu digo, é o autogoverno no vestiário do Internacional. Então o que eles fizeram? Eles ganharam o Grenal, e agora eu já estou desconfiado que o Inter só ganhou o Grenal porque o Grêmio não teve postura. Se o Grêmio tivesse postura, acho que ganharia o Grenal de novo. O grupo, alguns, né?
chegaram com aquele ar de superioridade e disseram, isso é para calar a boca de vocês que criticaram. Aí jogaram com 10 contra o Fluminense e empataram em 1-1. Não tem bola para fazer isso. E isso contamina jogador jovem. O Rodrigo Dourado foi outro que deu discurso depois do Grenal. Por isso que o problema do Internacional é no vestiário. Outro dia o Alisson que deu. Mas aí eu vejo o Dourado abraçando o discurso dos experientes. O Dourado que está começando a construir uma biografia. E esse é o exemplo que eu digo. Que esse tipo de atitude contamina o vestiário do Internacional. E eu vou insistir. Se o Inter não fizer uma limpa no seu vestiário, ele não conquistará nada importante e significativo na próxima temporada. Mas a maioria tem que se reinventar como time de futebol, tem que se reinventar como grupo e tem que se reinventar como clube. O Internacional tem que parar de falar em Florida Cup, em camisa da Armani, em abrigo de não sei o quê, em obra de não sei lá onde. O Internacional, ele desfocou totalmente no vestiário. Tu não vê o presidente do Internacional falar em futebol, é só coisas secundárias ao clube. Mas essa mudança, e é um reflexo isso aí, né? Essa mudança que o Daniel propõe, radical, de mudar jogadores, reoxigenar grupo e tudo mais, aparentemente nesse momento é algo distante, porque os jogadores que estavam no sábado lá para jogar com o Fluminense e que jogaram essa bola que nós vimos no segundo tempo especialmente, foram os mesmos que foram lá para o consulado dos Estados Unidos para fazer o seu visto de entrada nos Estados Unidos para jogar a Florida Cup. Quer dizer, esse grupo estará aí no ano que vem. Tem que haver uma mudança talvez no comando e mudar a ideologia, mudar a linha que governa o Internacional de cima para baixo. Abstrair esse comando que hoje é um pouco compartilhado entre os jogadores e a direção, um certo vácuo de poder, mas isso também não vai retomar mudar, as rédeas disso por parte do clube. Isso também não vai mudar, tu está falando da questão diretiva. O presidente não vai sair. Imagino eu que o vice-futebol não vai mudar. Não, mas isso pode basta mudar. Que o presidente deixe de ser omisso e venha para a linha de frente e coloque junto com o Pellegrini, ou no lugar do Pellegrini, um dirigente que imponha a vontade do clube, a vontade do torcedor, um controle. Não tem nem quem queira pegar o cargo de vice-futebol. Mas o Vitório aí reúne as lideranças do grupo. Eu não sei o que aconteceu com o Vitório Piffer. Reúne as lideranças do grupo do Inter e pergunta para eles quem eles querem de vice de futebol. Porque o que o Carlos Pellegrini fez foi um revide ao que vem acontecendo no vestiário do Inter. Os jogadores não gostam do vice de futebol e o vice de futebol, quando pôde, botou na conta do treinador e dos jogadores. Mas é que tá, o Daniel tá falando isso também porque o que a gente nota no termômetro é que tá sobrando para o treinador. É claro, é muito mais fácil tu responsabilizar uma pessoa do que todo o contexto, que vai da direção e também chega nos jogadores. Agora, eu só queria lembrar o seguinte, é óbvio que o Argel tem problemas, tem dificuldades, o time não estar jogando bem é responsabilidade dele, o time não tem uma transição ofensiva como a gente viu nesse contra-ataque, simbolicamente ali, representando o que é o Internacional, as falhas defensivas, tudo isso é culpa do Argel. Agora, tem o seguinte, o time empilhou gols perdidos no primeiro tempo, ele perdeu 11 jogadores, a direção não sabe o que está acontecendo e aí nós vamos responsabilizar um cara. Eu não sei se é o Argel que tem que ficar, eu não sei se tem que mudar o comando técnico, eu só sei que tem que ter convicção. E me parece que essa palavra não existe no vestiário do Internacional. Tem outra situação no contragolpe esse do Inter que é sintomática, tá? Que é o time que não... Por isso que eu boto também na conta dos jogadores. A bola foi recuada para o Dourado, tá? O que o Dourado tem que fazer? Pega a bola e vai para o ataque de novo. Toca pro Nico Freitas, que toca pro Dourado, que toca pro Nico Freitas, que toca pro Dourado. E assim ficou o Internacional tocando bola para lá e para cá. Olha a postura dos jogadores, tá? Quando chega no Dourado, o Dourado realmente parece apático. Não, parou no jogo, Chico. Parou no jogo, eu não tô botando na responsabilidade nele. Mas olha ali, olha ali, ó. Parou, tocou pro Nico Freitas, que também parou. Faça-me um favor, né? Um jogo que vale vaga na Libertadores é um negócio. É brincadeira. O Internacional está chegando porque o São Paulo não fez por merecer. Porque o São Paulo também lá prevalece a mesma regra do Internacional. Os jogadores lá mandam no clube. O Internacional estava chegando, né, Daniel? Depois a gente pode falar sobre isso, né? Estava chegando, né? João Batista. Olha só, Meneghete, o pessoal participando pela nossa página no Facebook, o Kleber está dizendo que é de Canguçu, está pedindo um abraço para o pessoal lá que assiste o Donos da Bola e dizendo que o Argel não é treinador para o Internacional e para time grande. O Thiago Lima, abraço para o senhor Wilson Medeiros, que é meu pai de Caçapava do Sul. Abraço pessoal de Caçapava, aliás, abraço para o Nelsinho. Estou a tempo para mandar um abraço para ele me encontrou no Beira-Rio. Abraço, Nelson, obrigado por nos assistir. O Júnior está dizendo que o Grêmio é que nem golfinho, sobe, faz uma graça e cai de novo, não passa da primeira fase na Copa Libertadores da América. O Christian diz que é muito colorado,
tanto que acredita nesta vaga para a Copa Libertadores da América. O Marcos Motim está perguntando se tem chance do André ou do Lucas Prato virem para o Grêmio em troca da dívida pelo Vitor. Gente, a dívida pelo Vitor é de 2 milhões. Não é algo assim tão importante para, por exemplo, pagar um Lucas Prato. Tampouco o Atlético Mineiro iria aceitar esta situação. Por fim, o Eduardo está pedindo um abraço para a terra do Chico Garcia. Ele é do Alegrete, a terra do pai do Chico Garcia, está dizendo aqui, desculpa. Isso. É do Alegrete e dizendo que o D'Alessandro agora vai poder jogar bastante PlayStation. Aliás, o PlayStation tem uma galera mandando PlayStation por aqui. É o PlayStation. O Chico, o Grêmio podia fazer que nem o Atlético, então não é trocar pela dívida, é compra e não paga. Boa, Escola Flamengo, que o Atlético aprendeu com o Flamengo, compra e não paga. Isso sempre é um bom negócio, mas não é recomendável. Aliás, vamos cuidar do bolso? Olha só, presta atenção você que está pagando juros abusivos no financiamento do seu carro. Aí não, né? A Simon vai reduzir o valor da sua parcela e pela metade. O Rafael está aqui, vai explicar tudo no detalhe para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Chico. Boa tarde. Hoje eu quero falar especialmente para quem tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar pela metade do valor. Isso mesmo, você que paga R$500, por exemplo, sua prestação pode baixar para 250, metade, na hora e de forma imediata. Então liga no telefone que está aqui na tela, 3012-8899, 3012-8899, basta ligar e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando suas parcelas, anda recebendo ligações das financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro, Chico, pela metade do valor. Liga agora e não perde essa oportunidade, volte a colocar a dívida do seu carro, da sua moto, do seu caminhão dentro do seu bolso. Também temos redução de dívida de cartão de crédito e de cheque especial até 90%. Liga agora, 3012-8899, baixa a prestação do seu carro pela metade, Chico. O cálculo é muito fácil, né? Tá pagando, passa a pagar pela metade. O Rafael já falou. Não vai ser refém dos juros bancários. É só você ligar agora para cima e resolver esse teu problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente. É só com a Simon. 3012-8899. Isso porque a Simon corre atrás do prejuízo para você. Muito obrigado. Olha só, o assunto não é da nossa editoria, mas tem uma relação indireta, porque trata do deputado estadual, ex-jogador, ex-centroavante do Grêmio, Jardel. Ele está envolvido numa operação do Ministério Público, operação Gol Contra. E lá na Assembleia, o repórter Max Corrêa nos traz mais informações. Boa tarde, Max. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. A mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa vai decidir amanhã, em uma reunião marcada para as 10 da manhã, se acata o pedido de suspensão do mandato do deputado estadual Mário Jardel, do PSD, após uma determinação do Tribunal de Justiça de que ele tivesse o exercício de suas funções públicas interrompidas. Jardel, segundo o Ministério Público, está no centro de um esquema criminoso de fraudes e falsidades contra o poder público. Diárias fictícias e indenizações pelo uso de automóveis que não foram utilizados pelo deputado e nem pela equipe dele foram algumas das formas utilizadas para desviar esse dinheiro. Jardel também exigiria que alguns dos seus assessores, dos funcionários do seu gabinete, repassassem parte do salário para ele. E o Ministério Público investiga também o envolvimento de Jardel em um esquema de tráfico de drogas, porque entre esses funcionários do gabinete estaria a esposa de um traficante, apontado pelo Ministério Público como o fornecedor de entorpecentes para o deputado. Se ele for cassado, quem deve assumir, e também se for suspenso num primeiro momento, quem deve assumir é outro ex-jogador de futebol, também deputado do PSD, o suplente Tarcísio, o Flecha Negra. Meneghetti. Ok, Marcos, a gente lamenta porque eu tinha no Jardel uma grande figura humana, a gente conviveu com ele esportivamente, né? Uma grande figura humana, mas a denúncia, ele está sendo investigado, ele não é condenado ainda, está sendo investigado, mas a denúncia que eu pude ler aí na mídia hoje pela manhã, ela é muito forte, ela é muito contundente e ela abrange vários aspectos. É uma denúncia, como disse o Chico, gravíssima. Não, então, e tem imagens... complicado. Tem imagens de um esquema, como referiu o Max ali, de tráfico de drogas, que envolvia traficantes, envolve prostitutas, envolve funcionários fantasmas, envolve suborno a funcionários que têm que repassar a verba para ele usando dinheiro público para atividades totalmente ilícitas. É triste porque 2 vezes artilheiro da Europa,
esse cara foi. 2 vezes artilheiro da Europa pelo Porto, ídolo do Grêmio aqui e... Ele já reconheceu publicamente que quando viveu na Europa ele enfrentou problemas com droga, né? Exatamente. E sabe o que é pior, Meneghetti? Ele, durante a campanha, ele havia dito que não tinha nenhum projeto para ser político, que a questão de se tornar político ela é extremamente uso pessoal. Ele declarou isso em toda a campanha e ainda assim se elegeu. Isso é o mais triste. Parabéns aos eleitores. Mas é que o eleitor vota na febre, Nossa né? Senhora. Deu glória pro meu time e tal, e aí entra... A campanha dele trouxe Paulo Nunes, trouxe até o Darley, né? O Darley apadrinhou. Ele e o vice-governador, José Paulo Cairoli, apadrinharam a campanha do Jardel. Não a campanha, mas o lançamento, a chegada dele a Pude, foram os padrinhos, Cairoli e Darley. Aí tem uma espécie assim, de culpa sistêmica. Existe uma cultura no país que está, a partir dos próprios partidos políticos, voltada a buscar figuras que são representativas, ídolos do esporte. Populares. Porque fortalece o partido. Né? Claro. Só que o eleitor não pode cair nesse conto. Nem todos são assim, né? O Romário, por exemplo, faz um belíssimo trabalho. Né? Mas o Romário nunca foi internado para desintoxicar por dependência química. Há uma desconfiança agora com relação ao Romário sobre contas da Suíça, né? Ele conseguiu provar antes, mas agora houve... Inclusive, tem uma foto vazando aí dele com o Delcídio do Amaral, o senador que foi, inclusive, preso pela Polícia Federal na semana passada. A explicação do Romário... Mas também não é problema dele ter uma foto. Não. Porque foi uma foto recente de que teria havido acordos. A explicação do Romário é o seguinte, quando ele jogava no PSV... Ele recebeu e ele abriu 2 contas na Suíça. Tanto que as contas, a data de abertura, corresponde ao período em que ele jogava na Europa. E ele disse, eu retirei tudo que eu tinha de recurso naquelas contas. Se eventualmente o banco as manteve abertas, não é culpa minha, diz ele. Ele tem na cabeça dele que ao retirar os recursos que estavam depositados naquelas contas, as contas automaticamente se encerraram. Mas o que o Zé Aldo falou é o seguinte, né? Nós elegemos, Brasil, né? O Tiririca, nós elegemos várias figuras públicas, muito por conta dessa representatividade, e não efetivamente o Tiririca, a campanha dele era o seguinte, você sabe o que faz um deputado? Eu também não. Então vota em mim que eu te conto quando eu chegar lá. Aí é brabo, E se elegeu como uma das maiores votações da história. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, descarta vender algumas pedras preciosas do grupo, né? Luan, o Wallace e também Pedro Rocha. Acompanha. O Grêmio, se quiser pensar em Libertadores, tem que reforçar. Esses jogadores aí são jogadores importantíssimos para o ano que vem. São jogadores que fazem parte do plantel, são os melhores ativos que o Grêmio tem hoje e vai procurar valorizá-los na medida em que cada vez mais desempenha em campo. Essa é a equação. Negociável, o que eu vou ter a dizer? Ninguém mas nós não temos a mínima intenção, neste momento, de nos desfazer de jogadores que sejam importantes para o plantel e que possam contribuir muito para a campanha da Libertadores. O Grêmio não tem interesse. O Grêmio prefere valorizá-los, esperar mais um pouco, sofrer mais um pouco, aguentar as despesas que não têm sido fáceis, mas o Grêmio prefere ter, nesse momento, por uma questão muito simples de custo-benefício, o Grêmio prefere ter esses jogadores conosco, que ainda são jogadores em condições de ter custeio em condições boas para o Grêmio e o benefício deles é muito bom. São jogadores que têm muito a crescer, muito a dar, principalmente se desenvolver e principalmente se valorizar. Então o Grêmio sabe exatamente que pode ter esses jogadores mais tempo e vai fazer de tudo para ficar com eles. Acerta o presidente Romildo nessa questão, tem que valorizar. Agora, o presidente terá uma primeira Libertadores como presidente do clube. Ele teve fazendo parte do conselho de administração com o Fábio Koff como presidente. Será a sua primeira Libertadores como presidente. Ele tem que saber o seguinte, esta é uma competição diferenciada, esta é uma competição traiçoeira. Esta é uma competição que te empurra para fora no menor suspiro, no menor vacilo. Em um jogo você pode ser eliminado, não na fase de grupos. Mas em um jogo, a partir das oitavas, você pode ser eliminado e pode desmanchar um projeto. O Grêmio não tem um grupo de jogadores hoje com capacidade para ganhar a Libertadores. O Grêmio tem que contratar e não é um jogador. O Grêmio tem que reforçar o seu grupo, o seu elenco. O Roger tem que olhar para trás e ter peças de reposição com capacidade para mudar a sequência de uma partida. O Grêmio vai encarar a Libertadores, vai encarar o ano que vem o Campeonato Gaúcho, que está na alça de mira dessa direção também, vai encarar o Campeonato Brasileiro e depois aí vamos ver se Copa do Brasil ou Sul-Americana. Ainda tem a Sul-Minas Rio aí, que é uma competição, para mim eu estou tratando como um torneiozinho. É um torneiozinho, está sendo preparado para daqui a 2, 3 anos, tá bem. O Grêmio tem que qualificar o seu grupo de jogadores. Não é só o Grêmio precisa de jogadores titulares, precisa, mas precisa de jogadores para o banco.
A vantagem nesse aspecto, entendo eu, e não me interpretem errado, é que a Libertadores é uma competição tão apaixonante, tão diferente, que nem sempre, necessariamente, o melhor time vence. Porque o que acontece? O Corinthians, por exemplo, foi eliminado prematuramente, porque ela tem essa condição do mata-mata que acaba alijando. Claro que é muito mais fácil, né? Vamos usar a lógica. O Corinthians estava em outro estágio de time. Verdade. E é claro que é muito mais fácil você ter um elenco mais robusto e um bom time para vencer do que se você não tiver e entrar na competição como azarão. É claro que sim. Mas a Libertadores ela tem outros ingredientes que, imagino eu, seja um grupo muito mais coeso, com espírito, com um trabalho consolidado, como vai sendo o Grêmio, né, dessa temporada 2015 para 2016 do Roger. Claro que é melhor você ter jogadores, mas eu entendo que nem sempre qualificar e fazer alto investimento, como o Grêmio já fez recentemente, ela te dá a garantia que tu vai ganhar. E a Libertadores, e isso pode ser a vantagem do Grêmio. A Libertadores, ela não premia nem sempre o melhor, o melhor grupo. Tu tem que montar grupo, porque tu vai ter uma competição de alto nível como é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio pode terminar o Campeonato Brasileiro como segundo lugar na competição sem ter brigado pelo título, né? Tá, mas já é uma grande coisa, né? Não, à frente de outros 18, se der título no ano que vem, sim, Chico. Se não é mais um ano sem ganhar. Mas peraí, e aí de outros seguinte, 18 esse ano. Bom, mas nós estamos falando, falando de um clube que não vem ganhando. Chico, se o Grêmio quer participar da Libertadores, o Grêmio está pronto. Claro, é isso aí. Está pronto, pode participar e nem vai fazer feio, vai até as oitavas, talvez até as quartas. Agora, quer disputar o título, tem que contratar. É que o Grêmio precisa de duas coisas, quantidade e qualidade. Também acho que tem que contratar, mas a vantagem é que é uma competição completamente diferente. Tu te prepara para ganhar ela, a maioria dos casos, Chico, hoje tu estás ribeirando. Na maioria dos casos, ganha o melhor. Quem tem grupo. Na grande parte. Há exceções. São Paulo, quando ganhou, tinha o melhor grupo, tanto é que depois foi lá e ganhou o Mundial. O River era melhor que o Tigres? Era o melhor time para vencer a Libertadores esse ano? Eu tenho dúvidas. Eu acho que ele teve o espírito para ganhar. Era um dos melhores, foi mal na primeira fase, mas era um dos melhores. O time que vem ganhando. Vem ganhando Sul-Americana, vem ganhando o Campeonato Argentino, vem jogando junto há 3 anos. Ele se credenciou ao longo da Libertadores. Mas aí é que tá, Chico. O que nos enganou não foi o River das decisões com o Tigres. Foi o River das fases anteriores. Porque o River já no ano anterior tinha sido campeão da Copa Sul-Americana, tinha sido campeão argentino do Clausura e do Apertura. Ele tinha ganhado a Recopa também. É uma equipe que vem já há algum tempo fazendo aquilo que a gente chama de ciclo de um time vencedor. E a recuperação dele contra o Cruzeiro dentro do Mineirão foi só a confirmação dessa capacidade de um time que está dentro do seu ciclo de vitórias. Ele foi lá, reagiu, se impôs e ganhou do Cruzeiro. E quando ele ganhou do Tigres, lá no no México, ele segurou os mexicanos e aqui ele deitou e rolou, ele fez valer o jogo dele. Ele era o time naquele momento, sim, digno de ganhar a Copa Libertadores. Eu acho que serve como argumento para o Chico o seguinte, o River não era, isso a gente pode até discutir, o melhor time disparado, não era para dizer assim, olhar e dizer assim, não, que time do River Plate? Não, os melhores eram o Boca, os melhores eram o Boca e o Corinthians. O Corinthians subestimou... o Boca não acho que fosse. O Corinthians subestimou a equipe do Paraguai e perdeu, e o Boca, por conta da rivalidade, não conseguiu passar do River. Não conseguiu passar porque perdeu no tribunal. A gente não sabe, em campo mas eu acho que o River, no jogo, enquanto teve o jogo, o River estava melhor que o Boca. Mas enfim, mas eu acho que o Boca não tinha um grande time não, Zé Walter. O Boca era a melhor campanha da Libertadores. Mas não... O Boca tinha entrado na Libertadores para ganhar. Mas aí que tá, nós já fomos enganados por grandes campanhas na primeira fase e de times que não foram adiante. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que contratar, tem que investir, mas o Grêmio não pode fazer as loucuras que fez e acho que não vai fazer pelo discurso do presidente. Mas uma loucura o Grêmio tem que fazer. Uma loucura, o Grêmio tem que contratar um cara matador. Claro, o Grêmio precisa desse jogador. Mas acho que o Grêmio precisa de um articulador e um lateral. Não, o Grêmio precisa qualidade e quantidade. É as duas coisas que ele vai ter que fazer. O Grêmio aí é time... Se o Grêmio pega um Santa Fé ou uma LDU, é um parto para se classificar, gente. E estou falando do Santa Fé e da LDU. É um parto. Sabe qual é o risco que eu vejo? O Grêmio no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o Grêmio foi bem. Tá com fôlego, embora o desgaste, embora o limite. O Grêmio, tá chegando aí disputando o vice-campeonato. Não é muita coisa, mas tudo bem. À frente de outras tantas. Agora, nas competições mata-mata que o Grêmio teve esse ano, o Roger não tinha chegado ainda no Gauchão, por exemplo, tudo bem, mas o Grêmio foi atropelado pelo Internacional. E na Copa do Brasil, onde aí sim você precisa de um espírito lutador, vencedor, contra o Fluminense. E o Grêmio não foi adiante. Isso aí. É isso que tá. Isso eu acho preocupante. Contra um Grêmio inferior a ele. Na decisão, o Grêmio não teve maturidade, não teve grupo, não teve espírito, talvez, para seguir adiante. No
Campeonato Brasileiro de pontos corridos, houve campanha, houve sequência. A gente saiu um pouco da proposta inicial do Meneghetti, que era falar sobre a fala do presidente. Não, que eu já peguei o gancho que o Grêmio está relacionado. Bom, então vou me permitir dizer o seguinte, eu saí do campo ontem com alguns sentimentos de dúvida, e até comentava há pouco lá na rádio. A minha dúvida é saber se o time, a estrutura não funcionou porque a preparação física está ruim, ou se a preparação física foi comprometida pela estrutura ruim. A dúvida é saber onde está o erro, porque o segundo tempo foi incrível. A equipe do Grêmio se arrastou em campo por uma única mudança. Saiu o Pedro Rocha, que fazia uma composição de meio, tirando numericamente um jogador do meio para colocar o centroavante. O Bobô entrou, não encaixou, o Grêmio perdeu o cara do meio, não ganhou o cara na frente, o Atlético tomou conta do meio campo e o Grêmio se arrastou. O Grêmio não tinha força, não tinha explosão, o Atlético era dono do jogo no segundo tempo. O Atlético Mineiro, sejamos francos, o Atlético Mineiro tem um time melhor que o Grêmio. Baita time. O Atlético Mineiro tem um time muito melhor. O Grêmio ganhou os 2 jogos, né? É que a gente imaginou acontece, que sem o treinador daqui a pouco poderia se desentrosar. Agora, poxa, Luan do meio pra frente, Dátulo, Giovanni Augusto, aquele que é bom jogador, mas Lucas o primeiro Prato. tempo foi um pau a pau. ataque de respeito. Só quero te lembrar que o São Paulo ganhou os 2 do Grêmio. O primeiro tempo foi pau a pau. E tem um time bem inferior, né? Daniel, o segundo tempo é que houve uma diferença. O São Paulo está organizado diretivamente, né? Tá Total, uma confusão, né? Total. Aí o presidente no meio do Campeonato Brasileiro, né, Daniel? Não, é que o Grêmio lá ganhou bem. Aqui o Grêmio teve dificuldade, normal, até pelo momento da competição. A outra dúvida que ficou, para mim pelo menos, do jogo de ontem é o seguinte: o Roger monta o time durante a semana, quando a coisa está funcionando, ok. Quando não há uma imposição do seu modelo sobre o adversário e que ele tem que fazer a leitura do jogo do adversário e criar alternativas, me parece que ele se complica. Ontem, de novo no segundo tempo, ele teve muitas dificuldades e uma bola num lance isolado acabou dando uma vitória para o Grêmio, até um pouco imerecida no segundo tempo. Mas tudo bem, Zé, mas tem que entender que passar pelo Atlético Mineiro, pro Corinthians, pro São Paulo, pro Internacional, normalmente é assim que se passa. Que nem... o Ribeiro passou aqui o ano dizendo, mas o Inter passou pelo Atlético, mas o jogo foi muito equilibrado. Sim, o Internacional não tem bola para jogar mais que o Atlético. Não, olha aqui, 6 partidas. Com essa limitação de grupo, o Grêmio fez 4 pontos em duelos com o Corinthians. Isso. 6 contra o Atlético. Fez 6 contra o Atlético. Antes o Santos era o 4º. O Grêmio, eu acho que venceu as 2 do Santos, né? Venceu aqui 1-0 e venceu 3-1 lá. Fez 6 pontos contra o Santos. Isso aí. Só contra o São Paulo é que o Grêmio não conseguiu pontuar. Mas quando o Grêmio esteve para assumir fez a 3 ponta... contra o Inter. Quando o Grêmio esteve para assumir a ponta, ele teve problemas contra Palmeiras, ele teve um jogo contra o Corinthians lá, que ele teve a chance de ganhar, não conseguiu. Porque faltou Corupos, Aldo. Esse é o detalhe da Libertadores. Em casa, o Grêmio hoje seria o vice-líder. O Grêmio não pode embarcar no que, se tirar o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, já está tudo certo, traz um ou outro reforço. Não, quando ele teve uma decisão em casa, casa cheia, time completo e tudo mais, o Fluminense veio aqui, neutralizou as jogadas do Grêmio e o Grêmio não conseguiu sair daquilo. Então, para a Libertadores do ano que vem, que cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma estratégia, tem que conhecer o adversário e criar alternativas dentro da estrutura do adversário, me preocupa um pouco essa capacidade do Roger. Eu fiquei em dúvida a partir de ontem. João Batista Filho. Má notícia para o torcedor do Grêmio. Douglas levou o 3º cartão amarelo, está fora contra o Joinville na última rodada. Boa notícia para o torcedor do Grêmio. Juliano disse na zona mista que vai para o jogo, ele atua nesta última partida, apesar de uma ou outra dor muscular que possa ter na coxa. Marcelo Grois será reavaliado, mas em princípio é bem difícil que ele possa atuar. O problema segue o mesmo. Ele tem uma fascite plantar, ou para simplificar, ele tem uma inflamação na planta do pé esquerdo e por isso tem saído das partidas. Aliás, o ano do Grois está bastante conturbado. Ele disse na semana que considera positivo pelo nascimento do filho e por ter disputado a Copa América, mas até conjuntivite ele teve essa semana, Meneghetti. Ok. Diga lá, Chico. Olha só, a Band RS fechou uma parceria com um projeto, super bacana, gente, com o Clube Juventus da Itália. Agora o Rio Grande do Sul vai receber o Juventus Camp Brasil, que é um programa intensivo de treinamento de futebol que busca aperfeiçoar as técnicas individuais e coletivas de garotos e garotas de 5 a 16 anos, fundamentado na metodologia trazida lá da Juventus da Itália. Serão realizadas 3 edições aqui no estado, em Porto Alegre, Xangri-Lá e Gramado. O objetivo do projeto é estabelecer integração, socialização com crianças, formar cidadãos acima de tudo e proporcionar um treinamento absorvido por uma vida inteira. Virão 3 treinadores de base da Juventus, serão 5 dias com 12 horas de treinamento intensivo, acompanhamento de nutricionista, treino em 3 idiomas, tradutores, kits de presente com camisa, calção, meia e
inglês, quiz, bolsa, certificado de participação e também com uma cerimônia de encerramento. Se você tiver entre 5 e 16 anos de idade, está assistindo o programa e quiser se inscrever para o primeiro evento, que será de 7 a 12 de dezembro, né, entre esses dias, no Sesc Campestre em Porto Alegre, é só você acessar o site www.jssbrasil.com.br. Para maiores informações, você pode ligar para o número 51, é o DDD, 9318-5445, ou então enviar um e-mail para brasil@jssbrasil.com.br. As inscrições são limitadas, hein? E tem uma super promoção. Os 20 primeiros que ligarem, atenção, 20 primeiros que ligarem agora, 45% de desconto na inscrição, quase a metade do valor, hein? Então corra lá. Obrigado, Chico. Olha só, vamos colocar os gols aí. Eu acho que o primeiro que tem o do São Paulo é isso. São Paulo 3, um jogo emocionante no sábado. E, na minha opinião, o jogo que tirou a Libertadores do Inter do próximo ano. Por duas maneiras, né? Primeiro pelo resultado e segundo pelo reflexo na postura do time. Mas eu vou dizer sinceramente, eu acho que o São Paulo não ganha acho que o Goiás ganha do São Paulo. Pode empatar só, né? Se empatar já complica, né? Aí já tá fora. O Inter tem que vencer. Mas eu acho que o Goiás tem chance de ganhar esse jogo. E torcer, porque o Goiás chegou vivo, né? Não, eu fiquei impressionado. Tu acha que o Inter tá vivo ainda? São Paulo. Eu acho que o Inter não está vivo porque o Inter não vai fazer. O Inter não vai fazer a parte dele. Pode ser. Por isso. Bom, aí seria pior ainda. Né? Eu tomei um puxão de orelha lá na Rádio Bandeirantes quando eu disse que desejava que a torcida do Inter não confundisse os maus resultados da temporada, isso se refletisse na promoção, que é louvável sob todos os aspectos, do D'Alessandro no final do ano. E o REC me disse assim, Zé Aldo, tu já tá tapando o caixão do Inter? E eu perguntei, mas tu, de sã consciência, acredita que ainda há possibilidade? Mas é claro, as possibilidades estão aí. Então, nós temos da equipe quem acredite nas possibilidades do Inter. Eu acho que são dois aspectos contra o Inter. O primeiro é a questão que o São Paulo basta só um empate, não precisa nem ganhar o jogo. Né? E a segunda é que o São Paulo, com a maneira como foi construída a vitória, com um gol aos 45 e outro aos 49... Isso agora o jogador não vai entregar contra o Goiás em Goiânia. Não vai entregar agora essa classificação. Eu sinceramente, o São Paulo teve o azar de ganhar. Porque ele não jogou para ganhar. Deu um azar e o cara fez o gol no final. Mas eu falei, né? O São Paulo é impressionante. A maior crise da história do clube. Ele está em 4º lugar e vai para a Libertadores, possivelmente. Ou até provavelmente vai para a Libertadores. Na maior crise da história do São Paulo. Talvez seja figurante na Libertadores, pela organização que está o clube, né? Porque não há técnico que resolva, né? Nem definiu ainda, né? Diz que ia anunciar até sexta-feira, não anunciou. Nem se sabe quem é que vai treinar o São Paulo em 2016, para começar. E a situação do Vasco, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. Eu estava vendo aqui, o Paulinho pode me corrigir. O Vasco já não disputa mais com o Curitiba. O Vasco não tem como chegar no Curitiba, pelo saldo de gols. É que o Curitiba ganhou, o Avaí ganhou, então... O Curitiba tem 43, o Vasco chegaria a 43. Ficariam empatados em número de vitórias. E aí, no saldo de gols, o Curitiba tem menos 11 e o Vasco tem menos 26. Então... Esse eu acho que já foi. A bronca do Vasco não é com o Curitiba, que é o adversário dele. Né? A bronca do Vasco é com Avaí e Figueirense. Ele tem que vencer o seu jogo. E secar os dois. E Avaí e Figueirense. Não é um, é os dois. Porque se o Avaí ganha o jogo, deu pro Vasco. Mas, contra o Corinthians. Mas olha só, eu vi o jogo ontem em São Januário. Cara, o que a torcida do Vasco tem feito, o estádio estava completamente alagado no entorno, os torcedores chegando no meio daquele aguaceiro todo, compareceram, cantaram até o final. E outra, o que esses jogadores estão fazendo, cara. Por mais que o Vasco dispute a Série B ano sem que dúvida, vem, emocionante. eu acho que vai ser um clube que ele não vai cair com aquela cobrança, como o Corinthians caiu em 2007. Tem razão. Ele vai cair de pé, cara. Sem dúvida. É uma entrega, assim, chega a ser emocionante. Daniel, tô falando sério, não, cara. Olha, com toda a dedicação vai... Eu já sei o que significa. Significa que chega na Série B com moral. Chega com moral. Chega todo assim, mundo. Esse aí caiu. Eu não sento mais aqui. A torcida do Vasco vai dizer o seguinte, fomos rebaixados com uma entrega impressionante. Eu não sento mais nesse Desses lugar. 3 aí, a minha projeção é o seguinte, o Curitiba tem chance ainda remotíssima de cair. Avaí, Figueirense e Vasco. 2 vão cair. Vai sobrar um. E eu acho que quem vai escapar disso aí é o Figueirense. Eu acho que é o Figueirense. Pode ser. Que joga com o Fluminense em casa. Quer dizer, um time que está de férias, que o Internacional não aproveitou para fazer o resultado no sábado. Então eu acho que o Figueirense é quem vai escapar. Porque o Avaí tem um jogo difícil. Embora seja com o Corinthians também está em férias. Sabe como é que é? O Tite agora vai dizer, não. O jogo é em São Paulo, Meneghetti. Não vai ganhar do Corinthians. É isso que eu acho.
O Corinthians não vai facilitar nesse jogo, vai querer fechar o ano ganhando esse jogo do Avaí. Senão vão dizer que nós interferimos no rebaixamento do Vasco, amanhã ou depois o Corinthians pode um dia precisar do Vasco para alguma coisa, então... Olha, é capaz do Vasco escapar, cara. Não, eu não acredito. Olha, é capaz do Vasco Depende do escapar. Fluminense. Eu sei. Tem ganhado do Figueirense do Scarpelli. Imagina a guerra que vai ter lá. O Figueirense não jogava nada o ano passado, estava disputando uma vaga na Sul-Americana. Tu lembra daquele Banzé que amou contra o Inter? Sim. Só para saber se o Inter ia para a Libertadores direto ou não. O Inter já estava na Libertadores. Mas aí tem uma divisão do Campeonato Carioca, né? Ficaram 2 a favor da federação e 2 contra a federação, lembram? De um lado estavam, me parece, o Botafogo e o Vasco, e o Flamengo e o Fluminense de outro lado. Tem uma rivalidade interna entre eles. O Fluminense não vai fazer força para ajudar o Vasco da Gama. Não, mas se o Eurico Miranda, se tivesse para ajudar o Flamengo, tu acha que ele ajudaria? Ele vai pagar pela postura dele. Eu acho que o Vasco vai junto com o Avaí. Também acho. O Vasco vai junto com o Avaí. É a tendência, é até a tendência. João Batista. Olha só, Meneghetti, nessa viagem para o Rio de Janeiro eu fiquei sabendo de algumas questões que o Inter já projeta para 2016. Acontece o seguinte, o departamento de futebol acredita que nesse ano a pré-temporada ela foi muito prejudicada por conta dos muitos jogadores que chegaram em meio a esta pré-temporada. Por exemplo, o Hever, a troca do Newton pelo Williams aconteceu já em fevereiro, teve também a situação do Lisandro Lopes que veio depois, o Vitinho foi apresentado já na Serra, então o Inter tem uma nova meta. Não sabe se vai conseguir cumprir, mas irá trabalhar para tal, segundo os dirigentes. Virar janeiro já com todo o elenco definido. Alguns jogadores vão embora, o Inter deve fazer uma reorganização no elenco atual e também trazer reforços pontuais. Argel, se ele for confirmado como treinador, esta é a tendência no momento, ele vai ter todo o elenco já na virada do ano para não ter riscos. É óbvio que esse pensamento, essa promessa já foi feita anteriormente, mas a direção garante que está trabalhando para isso, Meneghetti. Vai para a Florida Cup com todo o elenco definido e esse elenco vai disputar o ano. E eu acho que não vai conseguir, já vou dizer agora a minha opinião. O Internacional vai ter jogador chegando em janeiro, vai ter jogador saindo em janeiro, fevereiro e vai ter jogador chegando em fevereiro. Por quê? Mas por que tu acha isso, Meneghetti? Porque eu vejo que a direção do Inter é uma direção atrapalhada, atabalhoada, sem convicção, como o Chico fez referência aqui. E se tu não tem convicção, se tu não sabe o que tu quer, quem é que tu vai dispensar e quem é que tu vai contratar, tu perde tempo. Então, por isso que eu acho que não vai conseguir. Alguém duvida que, diante de toda essa pressão, dessas declarações do vice-futebol, por exemplo, com relação à comissão técnica, que o Argel não permaneça no ano que vem? Eu não estou dizendo que ele não vai, mas alguém duvida que ele não permaneça? Se por milagre, porque é só por milagre, o Internacional chegar na Libertadores da América, eu tenho a certeza que o Inter vai mudar muito pouco. Vai se enganar e vai mudar pouco. Mas, Daniel, não vamos iludir o torcedor, não é a tendência, né? Sabe qual é a minha preocupação? Não, o Inter não chegar, né? Não, por isso que eu uso o termo milagre. Mas a minha pergunta acho que a foi mudança, o seguinte... porque a mudança, a chegar à Libertadores da América não pode mascarar o que o Internacional apresentou durante o ano. Mas assim, alguém duvida que essa direção, indo para a Libertadores, mude o técnico por entender que daqui a pouco o Argel não é o suficiente e contrata um técnico mais experiente? Ou, se não for para a Libertadores, botar na conta do técnico que não levou o time para a Libertadores? Eu acho que o Internacional não vai para a Libertadores. Eu não sei. Eu acho que o técnico será o Argel até o Gauchão. Eu não sei, a minha dúvida é o seguinte, eu não sei o que pensar dessa direção. Uma direção que demite o treinador 3 dias antes do Grenal e depois contrata um técnico em setembro e agora expõe o treinador dizendo que ele tem que dar explicações pelo desempenho do time. Eu não sei. Então, se eu não sei quem vai ser o técnico ano que vem, como é que daqui a pouco o técnico chega e indica jogadores? Eu não sei se vai ser o grupo também. O meu medo, a partir da fala do João Batista Filho, é que a direção do Inter faça um diagnóstico de que tem que renovar pelos jovens e vá de novo no mercado contratar jogadores caros, tirando o espaço dessa juventude que se afirmou ao longo dessa temporada. Já voltamos com os donos da bola aqui na bola. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte.
apresentamos o aplicativo da Band. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, participar dos programas, ver e rever seus vídeos preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da Band, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Mais de 3 milhões de pessoas já estão usando o aplicativo da Band. E você não pode ficar de fora. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. Os donos da bola. Oferecimento Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Vai, João. Meneghetti, Luan, tem sondagem do futebol chinês. 2 questões. 17 milhões de dólares, o Grêmio não quer vender e o jogador não quer ir para lá. Mas tem a sondagem. Voltaremos amanhã, 13h. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. 1, 2, 3 e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos pra gente. Faça a sua doação. Você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder. Novas formas de fazer sentir.